Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Convido a todos a se colocarem sobre seus pés, para que juntos nós possamos fechar os nossos olhos e elevar os nossos pensamentos nas alturas. Senhor, nosso Deus, Pai amado, Deus eterno, Deus querido, nos encontramos, ó Pai amado, na sua casa, para juntos, ó Deus, prestar um culto nacional a Ti, de louvor, de adoração. Pai querido, te pedimos, ó Deus, nessa noite, perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, ó Pai, que o nosso louvor, Senhor, que saiu dos nossos lábios a Ti, o Senhor possa receber essa noite com um incenso suave, Senhor, subindo as suas narinas, Pai. Senhor amado, que o Senhor venha estar purificando os nossos lábios, Pai. Coloca, Senhor amado, vestes novas em nós, ó Pai. Guia-nos, ó Deus, pelos seus caminhos retos. Molda, Senhor, o nosso caráter, Senhor, e nos ajuda, meu Deus querido, a sermos pessoas melhores dia após dia para Ti mesmo, Pai. Para que quando nós venhamos dobrar os nossos joelhos, o Senhor venha se alegrar, ó Pai, conosco. Deus amado, eu entrego nas Tuas santas mãos a vida de cada vida que se encontra aqui neste lugar, a vida daqueles que vão ouvir e assistir este culto de dentro dos seus lares, Pai. Senhor amado, que a Tua presença possa ser real e sentida aqui neste lugar de uma forma, Senhor, sobrenatural, Pai. Porque nós estamos aqui nessa noite para ouvir a Tua voz, para sentir a Tua presença, para nos alegrar e nos regozijar, ó Pai amado, através do Teu Santo Espírito, Pai. Deus querido, que nós possamos transbordar, Senhor, da alegria, Pai amado, de estar contigo, de estar na Tua casa, Pai. Porque sabemos que a nossa alegria, ela não vem com a alegria que vem do mundo, ela vem do Senhor, Pai. E nós Te louvamos e Te adoramos, ó Pai, porque independente da situação a qual nós estejamos vivendo, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor nos resgatou, o Senhor transformou a nossa vida e o Senhor colocou um novo canto nos nossos lábios, Pai. Por isso estamos alegres, estamos felizes, ó Deus, por estarmos aqui. Pai amado, sonda cada mente, cada coração, que o Senhor tenha liberdade para falar profundo, Senhor, no íntimo do nosso ser, e que nós possamos estar atentos ao som da Sua voz, Pai. Nos ajuda, Deus querido, nessa caminhada. Precisamos tanto de Ti, Pai. Fala conosco nessa noite, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de João, capítulo 17, Liga de novo. a partir do verso 20. Liga de novo. Liga. João 17, do 20 ao 26. Bem? Que diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da Sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és Tu, ó Pai, em mim e eu em Ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e Tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que Tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não Te conheceu, eu, porém, Te conheci, e também estes compreenderam que Tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o Teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Amém. Podem se sentar.
Jesus orou por nós, muito antes de nós sonharmos em existir. Jesus orou por nós, que coisa maravilhosa, né? Ele não orou somente por aqueles que estavam com Ele, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da Tua palavra. E cá estamos nós, né? Sendo alcançados pela palavra do Senhor, a palavra que nos alcançou. Que coisa maravilhosa, Jesus orou por nós. Amém? Hoje é o culto da MCM, eu vou estar lendo os avisos para os irmãos. Na terça-feira, temos Mensageiros dos Reis, às 19 horas. E MCM também, a nossa confraternização às 7h30, ali embaixo no salão social, tá, minhas irmãs? Todas as mulheres estão convidadas. Nós fazemos um amigo oculto que é sorteado na hora. Você leva um presente que qualquer mulher possa receber e ficar feliz, e a gente sorteia na hora e faz ali uma brincadeira. Todo ano a gente faz assim, é muito divertido. Quarta-feira, às 18 horas, ensaio do coral. E também temos um culto de oração aqui na igreja às 7h30. Não percam o culto de oração. O culto de oração é uma bênção. Quando eu não consigo vir, eu fico muito triste. E o ensaio do coral não vai ser na quarta-feira, vai ser na quinta-feira às 7 horas, tá, irmãos? Não vai ser na quarta. E não percam o culto de oração. O culto de oração abençoa muito as nossas vidas. Às vezes a gente chega aqui de uma forma e você sai daqui transformado. Tá bom? O culto de oração, ele é diferente. Não deixem de vir, meus irmãos. E na quinta-feira também nós temos a reunião dos adolescentes, amém? Sexta-feira, ensaio do Ministério de Louvor. Domingo, embaixadores do Rei, às 10 horas da manhã. E grupo de batismo também, né? Que o pastor começou a nova turma de batismo. Então, às 9 horas da manhã, já temos a classe do batismo. E eu gostaria de falar com os irmãos também, antes de passar para o Ministério de Louvor, sobre o nosso retiro espiritual. O tema do nosso retiro é santificação. A divisa está lá em Hebreus 12:14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Será no dia 14, 15, 16 e 17 de fevereiro de 2025. Então, se anima, porque até quem não se anima no dia se anima. Fica muito bom mesmo. Bem? Ministério de Louvor. Amém. Vamos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Te convido a se colocar de pé mais uma vez, com bastante alegria, para nós adorarmos ao nome do Senhor. Esse dia que nós nos reunimos aqui para fazermos isso. O Salmo 100, versículo 4, diz: entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dê graças e bendigam o seu nome. Então, nós possamos entrar por essas portas com bastante alegria. Você que trouxe sua oferta do coração, a sua oferta de amor, que é a sua adoração ao Senhor, entregue a Ele agora com toda a verdade e de todo o seu ser. E você que trouxe a sua oferta e o seu dízimo, pode trazer ele até aqui também, enquanto nós louvarmos ao Senhor. Mas vamos juntos exaltar e adorar o nome do Senhor com bastante alegria. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, se não for para te adorar,
adorando, porque o nosso Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas. Nós não adoramos a Ele pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é, assim como nós não acabamos de cantar. Mas Ele pode fazer todas as coisas, assim como foi com o povo de Israel, que estava cercado na frente tinha o mar, atrás Faraó, seus cavalos e cavaleiros, e aquele mar foi aberto. Não há nada impossível para o nosso Deus. Então se derrame diante dele em adoração, que Ele pode estar agindo naquela causa, naquela sua petição. Se isso apraz o coração dele, creia, tenha fé. Nós não precisamos crer só no que nós enxergamos, mas no que nós também não vemos, porque Ele consegue fazer muito mais do que está diante dos nossos olhos. Só cabe a nós adorar, só cabe a nós ter fé, só cabe a nós confiar. E é isso que nós fazemos aqui nessa noite, Senhor. Nós confiamos em Ti, não há outra pessoa para confiar, não há outra pessoa para nós seguirmos. Assim como o discípulo disse, para onde nós iremos? Não há outro lugar. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna, por isso nós estamos aqui. E cremos que o Senhor pode fazer todas as coisas. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destino.
Mas antes vou estar lendo uma leitura bíblica aqui no livro de Mateus, capítulo 8, versos do 23 ao 27. Enquanto as irmãs se preparam, nós vamos estar lendo aqui Mateus 8, a partir do versos 23, que diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram abordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Tu que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Graças e paz do nosso Senhor Jesus, amém? Vamos nos colocar de pé. Nós gostaríamos de convidar a igreja para nos ajudar a adorar o Senhor com essa canção. Essa canção, ela é uma versão de, muitas vezes, de desespero, de clamor, de pedido ao Senhor. E por muitas vezes ela
Glória a Deus. E como hoje é o Alexandre, eu gostaria de convidar todas as mulheres a estarem aqui na frente para que juntas, todas nós possamos louvar o hino 375 do cantor cristão. Pode vir todas as mulheres aqui na frente. Voltando também ao assunto do retiro espiritual, se alguém estiver achando salgadinho, difícil para pagar, pode me procurar que eu ajudo, a gente faz uma cantina, tá bom? É só me procurar, tá? Mesmo eu quero fazer uma cantina, né? A gente sabe que às vezes quem não está acostumado a fazer é mais difícil. Me procura, eu ajudo, a gente faz uma cantina, vamos pagar esse retiro aí, mas não fica de fora não, tá bom, meus irmãos? Número 375 do cantor cristão. Hoje o pastor me avisou pela manhã que ele não estaria, ele foi ministrar a palavra em onde aqui,
Barão aqui e deixou o nosso missionário, o Moneguias, ele vai trazer a palavra. Vamos nos colocar de pé uma última vez, vamos estar orando pela vida do nosso irmão. Senhor, nosso Deus e Pai, Senhor, em oportunidade, Senhor, neste culto de oração, de louvor a Ti, Pai, entregamos no Teu altar nesta hora a vida do Teu servo, Elias, pedimos, ó Deus, o Senhor vai estar cobrindo ele com o Teu sangue, colocando, Senhor, a palavra nos lábios dele, a qual possa alcançar cada vida, cada coração que aqui se encontra, Pai. Usa Teu servo nessa noite, abençoa a vida dele, sua família, guarda ele, que o Senhor possa ser com ele em todos os momentos da vida dele. Tu sabes, ó Deus amado, aquilo que ele tem entregue a Ti, Pai. Seja com ele, fortalece ele, Pai. Seja também com o nosso pastor Marcelo Vinícius, lá onde ele está ministrando a Tua palavra, Pai. Cobre o Teu filho com o Teu sangue também. Usa, Senhor, os lados dele naquele lugar, Pai. Seja com ele, com a família dele. Traga ele de volta em segurança, assim como o Senhor levou, Pai. Nós Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Continua, Senhor, trabalhando em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Abra o seu Bíblia comigo em Lucas, capítulo 14. Evangelho de Lucas, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 15. Quando você procura, os irmãos estão rápidos, estão achando que estão de pé, então vamos ler. Vamos quem achou o celular de pé. Ao ouvir tais palavras, uns que estavam à mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurado aquele que participar do banquete do reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia, convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso de vê-lo, peço que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, peço que me desculpe. E outro disse: casei-me, por isso não posso ir. E o servo voltou e contou tudo ao seu servo. Então irado, o dono da casa disse aos seus servos: saia depressa para as ruas e becos da cidade, e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde o servo lhe disse: patrão, já fiz o que o Senhor mandou e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Só até aí pode sentar, mas mantenha sua vida aberta. Em 2015, uma foto viralizou e rodou o mundo em questão de horas a partir do momento que ela foi tirada. A foto de um menino de 2 anos chamado Alan Kurd. Talvez alguns irmãos lembrem, em 2015 a Europa estava vivendo a sua maior crise migratória desde a Segunda Guerra, onde uma milhão de pessoas estavam se movimentando e tentando buscar asilo. Boa parte por conta das guerras civis em Síria, Iraque, Afeganistão, mas só em 2015 mais de 1 milhão de pessoas tentavam atravessar o mar de maneira ilegal para entrar na Europa. E isso começou em 2014 e até 2015, isso estava. O triste é que um silêncio gigantesco estava acontecendo sobre isso, até o momento em que a foto do Alan Kurd viralizou. Ele fazia parte de uma família da Síria que tentou escapar pelo mar num bote inflável e atravessar o Mediterrâneo para chegar na Europa. O bote afundou, toda a família morreu e a foto foi tirada do corpo desse garoto de 2 anos, bebê de 2 anos, numa praia. Essa foto foi tirada e em questão
algumas horas, ela rodou o mundo e começou a gerar indignação. A pergunta que o mundo fazia era: como que a gente deixou chegar nesse nível? Por que a gente deixou de ajudar? Por que ninguém está se importando? Por que ninguém está ligando? Se você procurar fazer uma rápida pesquisa, você vai ver que situações como essa, em que uma ajuda é negada a um grupo de pessoas, porque esse grupo pertence aos de fora, esse tipo de coisa é extremamente comum. Você vai ver, alguns anos atrás, por exemplo, em 95, a quebra de uma zona segura da ONU. Um ano antes, você vê o genocídio de uma tribo em Ruanda por outra tribo, porque eles eram outros de fora, estranhos. Se a gente voltar mais no tempo, a gente vai ver o massacre dos judeus na Segunda Guerra. E quanto mais você voltar, mais você vai ver como é fácil a gente ignorar e até brutalizar aqueles que são de fora, aqueles que não fazem parte do nosso grupo. É fácil isso acontecer. E aqui em Lucas 14, Jesus está tratando exatamente esse problema. Deus ele chama Israel para ser luz para as nações, mas Israel transformou esse chamado num zelo separatista, num elitismo separatista, que nós somos povo de Deus, nós somos filhos de Abraão e o resto é resto. O resto são os indignos e a ajuda é negada. E Jesus, principalmente no Evangelho de Lucas, é visto, é a grande briga de Jesus, tentando fazer o povo tirar a venda, né, do seu gueto teológico ali, do seu grupinho, e fazer olhar para fora. A gente tem a parábola do semeador, a gente tem vários ensinos, vários momentos em que a grande briga de Jesus é essa. E aqui, no capítulo 14, Jesus dá essa parábola que talvez seja um momento mais escandaloso do ensino de Jesus sobre isso, né? Ele começa o capítulo, na verdade, no final do capítulo 13, ele já entra nesse assunto. No final do capítulo 13, se for ver a sua Bíblia, Jesus ele começa a falar: olha, vocês que se julgam filhos de Abraão, naquele grande dia, vocês que se julgam ter lugar cativo, talvez não estejam. E aqueles que vocês estão vendo aqui, os pobres, os cegos, os doentes, eles vão estar no lugar de vocês. E Jesus começa o capítulo 14 falando sobre isso. Então alguém, talvez para cortar o climão que Jesus causou, né? Alguém começa a falar: já que o senhor foi no banquete, felizes vão ser aqueles que vão dar banquete no dia do reino de Deus. E Jesus usa essa declaração para responder uma pergunta que não foi feita. Obrigado. Jesus ele responde uma pergunta que não foi feita, mas deveria ter sido feita: quem serão aqueles que vão estar no reino de Deus? Eu quero falar hoje sobre isso, sobre a parábola do grande banquete, sobre como Jesus ensina que o convite da graça ele é aberto mesmo para aqueles que nós mesmos não convidaríamos. E como isso nos confronta hoje. Quando a gente vê, em primeiro lugar, vamos lá, versículo 15, quando Jesus fala sobre o convite de sentar à mesa, primeiro a gente precisa entender o peso que é o sentar à mesa. Na nossa cultura, o ato de intimidade com alguém é você chamar alguém para sua casa para dormir. Você pode almoçar com alguém que você não tem intimidade, mas você não chama para dormir na sua casa alguém que você não tem intimidade. Na cultura judaica do primeiro século era o contrário. Você até poderia chamar alguém para dormir na casa. Eles tinham, né, um quartinho extra para viajantes, mas você não chamava qualquer um para comer. Isso era tão enraizado, né, que essa questão da mesa, de sentar à mesa, que se eles, um talher, prato, alguma vez foi usado por um samaritano, um gentio, esse prato era jogado fora. Eles não comiam um tecido que foi usado por alguém que não era judeu, principalmente se fosse samaritano, né? Aí o bicho era pior ainda. Entendendo essa questão cultural do sentar à mesa, Jesus começa a responder essa pergunta: quem serão aqueles que vão estar sentados no banquete do reino? Talvez para eles, né, aqueles seriam os estudiosos, os mestres da lei, os fariseus. E na nossa opinião, e na sua opinião,
para você, quem vão ser aqueles que vão estar sentados com Jesus no banquete, depois de todas as coisas? Qual é a cara daqueles que vão estar lá naquele dia? Porque a gente tem um estereótipo de cara de crente, né? Mas, por toda a Bíblia, Jesus nos desafia, Deus nos desafia a observar além das aparências. A gente vê, por exemplo, no 1 Samuel, quando Samuel encontra Davi, capítulo 16, os irmãos de Davi, ele vê os irmãos de Davi e falou: opa, esse aí, Deus fala, senta que você não viu o coração. A gente tem isso em outros momentos, quando o próprio Jesus ele fala sobre o culto, quando Mateus 23, Jesus censura os fariseus: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. E orienta os discípulos: façam o que eles mandam, mas não o que eles fazem, porque o coração está todo. Jesus, por toda a Bíblia, a gente vê essa insistência da gente olhar além das aparências. Talvez, né, aqueles que nós imaginamos que estarão naqueles dias, naquele grande dia, talvez sejam diferentes daqueles que vão estar de fato. Nos evangelhos, especialmente no evangelho de Lucas, Jesus é visto dando uma atenção especial aos marginalizados, aos publicanos, leprosos, samaritanos, doentes. Eles tinham uma atenção especial, uma parcela especial da atenção de Jesus. Quem sabe nós também vamos ficar surpresos quando Jesus mostrar que aqueles que vão estar sentados talvez serão bem diferentes daqueles que a gente imagina. O texto avança, segundo lugar, no versículo 16, 17, Jesus ele fala dos convites que foram feitos. Os dois convites. A hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados. Aliás, né, naquela época o convite era feito em duas etapas. Primeiramente, né, quando alguém rico ia fazer um convite, ele te avisava: dia tal, era para você receber um convite, dia tal você vai lá. Só que no dia, quando tudo estava pronto, ele mandava o servo de novo para ir anunciando, né, para ir tocando a trombeta para todo mundo que, ó, dia chegou, para dar aquele gostinho para quem inclusive não foi convidado, né? Então, quando tudo estava preparado, o mestre mandou o servo: vai anunciar, está tudo pronto. E interessante é quando a gente começa a pensar nas respostas aos convites que foram feitos. O primeiro grupo, que recebe o primeiro convite, é o grupo que dá as desculpas mais esfarrapadas que tem. Eu gosto de quando Marcos Almeida está pregando sobre esse texto, né? E ele faz uma ironia, né, acerca disso, que todas essas desculpas, nenhuma delas tinha fundamento. Eu comprei um campo e eu vou ver. Vai ver de noite? Vou proceder. Eu comprei 5 juntas de boi, eu tenho que experimentar. Você comprou sem ver, sem experimentar, vai ver de noite. E o pior de todos, casei, eu não posso ir. É o pior de todos. Porque depois de um casamento, né, nem serviço militar, nem guerra como era convocado. Ele ficava aí 1 ano, a função dele era aproveitar o casamento e comemorar. Então a roupa era guardada, e todas as festas que tinha, ele ia com a roupa do casamento, o casal ia com a roupa do casamento, para mostrar para todo mundo: lá, casei, né? A desculpa mais farpada de todas. Ou seja, nem deles de fato tinha motivo, mas todos tinham todas as desculpas do mundo. E o interessante é que nós, eu e você, nós andamos nos passos desse grupo, quando nós apresentamos as nossas desculpas a Deus. Quando nós negamos o privilégio que nos é dado de estar na presença de Deus e usamos todas as desculpas do mundo, colocando as nossas ocupações na frente do chamado de Deus. Por que eu não busco mais a Deus? Porque eu estou trabalhando demais, porque eu estou estudando demais, porque eu não tenho a minha saúde para ficar, porque eu não estou tendo tempo. A gente tem todas as desculpas do mundo para justificar a nossa falta de comparecimento ao convite do nosso mestre, a comunhão com o nosso mestre. Eu te pergunto, das desculpas que eu e você damos,
para não estarmos mais com Deus, para não dedicarmos mais tempo na presença de Deus, para não passarmos mais tempo com Deus. De todas as desculpas que eu e você damos, qual delas vai ser aceita naquele grande dia? Qual delas vai ser aceita quando Deus estiver diante de Deus? Ele fala assim: por que você não vai? Não, porque eu estava estudando demais. Não, Deus, você não entende, a minha vida estava muito corrida. Será que alguma das nossas desculpas vai ser como ser aceitas? Ou será que no final a gente vai perceber que nós estamos nos passos desse primeiro grupo? Recebemos um convite, mas é uma desculpa ruim atrás de outra desculpa pior. Quais são as suas desculpas para não responder ao convite do Mestre? Mas o texto continua. Temos aí o segundo grupo, no versículo 21. Jesus começa a dar o escândalo, né, a chocar o povo. Voltando o servo, contou-se o Senhor, tão irado dono da casa disse ao seu servo: sai para as ruas e becos da cidade, atrás dos pobres, aleijados, cegos e coxos. Talvez a gente não consiga pegar o peso que é Jesus dizer que essa turma tinha que ser chamada. A gente tem aí primeiro uma clara divisão entre o primeiro e o segundo grupo. O primeiro grupo foi convidado a vir. O segundo grupo não viria sozinho. O servo tinha que ir e trazer. O segundo grupo eram os incapazes de vir por si mesmos. Eles não tinham a roupa, eles não tinham o dinheiro, eles não tinham a condição, eles não conseguiam vir por si só. Por isso, enquanto o primeiro grupo sabia que a Bíblia foi convidado, o segundo grupo teria que ser trazido porque não ia vir sozinho. Para aqueles ouvintes, isso aqui já deve ter sido escândalo suficiente. A gente vê alguns versículos antes, no mesmo capítulo 14, do versículo 12 e 13, Jesus ele fala: quando você for dar um banquete, não chama seus amigos, não chama aqueles que vão te retribuir, chama os pobres e doentes e cegos que não vão poder te pagar. Isso era tão escandaloso. Vamos lá, essa turma, exatamente esse grupo, pobre, doente, cego, aleijado, tal, era tão rejeitada, né, da comunhão nessa época. A gente tem registro hoje, um dos grupos judaicos recentes, esse grupo, eles rejeitavam esse grupo como eles diziam que esse grupo seria rejeitado no banquete messiânico. Quando o Messias viesse, ele rejeitaria os doentes, os leprosos, os cegos, os aleijados, porque o judeu, o povo de Deus, tem que ser puro. Então ele não vai aceitar, tem que ser puro, tem que ser perfeito, então ele não vai aceitar essa comunidade. Então, nem na cabeça deles, né, quando o Messias viesse, já não aceitaria esse pessoal. Jesus não só aceita, como manda ele trazer. Ele não só chama, como ele manda o servo ir buscar. Esses são aqueles que não viriam por si mesmos, pobres demais, doentes demais, pecadores demais, para entrar pelas portas. E esse grupo, se você não percebeu, um dia fomos nós. O primeiro grupo, né, é o povo de Deus, os judeus, aquele grupo que sabia, mas a gente deu um convite. E um dia Deus nos encontrou, pobres demais, longe demais, estranhos demais, indignos demais, e nos trouxe. Não sabíamos o caminho, mas ele enviou alguém. Se você está aqui hoje, é porque um dia alguém, Deus mandou um servo ir lá falar com você e te trazer, porque você não iria sozinho. Alguém foi lá falar de Jesus para você, alguém foi lá e te deu uma Bíblia, alguém foi lá e te deu um convite, alguém foi lá e te deu um tapa para você acordar para a vida, mas de algum jeito, alguém foi lá. Ele mandou alguém te trazer. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11, Paulo ele fala sobre isso. Portanto, lembre-se que no passado vocês eram gentios. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo. Esse grupo somos nós. Aqueles que não viriam, que não sabiam o caminho, alguém foi lá nos trazer. Glória a Deus, porque ele não quis demais a roupa certa para a festa.
Porque Ele não quis de nós o convite perfeito, a resposta perfeita para o convite. Ele mandou alguém ir lá e trazer. Porque não sei você, mas sempre no processo eu poderia. Precisa de alguém lá. Alguém precisou ir lá buscar. Mas Deus, é maravilhoso quando a gente percebe que Deus não está nem aí para os nossos méritos. Deus não está nem aí para o que a gente pode oferecer, para a nossa roupa, para o nosso jeito. Ah, mas eu estou sem mãe. Ah, mas eu não tenho roupa para ir. Ah, mas eu não interessa. Vem. Vem. É maravilhoso. Quando tem uma canção que diz, né? Nada em minhas mãos sobrar, somente para coisa boa. Exatamente isso. Não tenho nada para oferecer para Deus. Mas é isso que Ele quer. Dependência. Eu gosto do testemunho, da história da conversão de Charles Spurgeon, que ele conta que ele era resistente ao Evangelho. As pregações mais mirabolantes não alcançaram, mas um dia ele estava andando por uma noite fria e ele ouviu alguém pregar. Nesse culto, nessa igreja, o pregador que deveria ir não foi, por causa da neve, alguma coisa assim. E aí um diácono simples da igreja pegou e começou a repetir Isaías 45, 22. Olhem para mim e sejam salvos. E aí ele começou a repetir, olhem para mim, Deus mandou olhar. Não tem que pagar para olhar, é só olhar. Não tem que ter estudo para olhar, é só olhar. Olhem para Ele, tira o que você tem na mão, tira o olho do mundo, olhem para Ele, tem que olhar. E ficava repetindo isso. E essa foi a mensagem que converteu Charles Spurgeon e o resto da história. O Evangelho é simples, é olhar. Olhar para Ele, consciente da nossa dependência, da nossa absoluta falta de graça. E às vezes, o diabo faz a gente esquecer disso. Nos nossos piores momentos, falhas e fraquezas, ele pode nos fazer esquecer que a porta da graça está aberta. Que Cristo nos convidou para o banquete, sabendo das nossas falhas, conhecendo as nossas fraquezas. Não tem nada que eu vou fazer que vai falar assim, opa, não, peraí, isso aqui tudo tem limite. Isso aqui nem eu sabia que você ia fazer isso. Ele me amou sabendo de tudo que eu já peguei, tudo que eu pego, que eu ainda vou pegar. Ele previu todas as minhas falhas e quedas e ainda assim ele decidiu fixar o coração dele. Mesmo assim ele decidiu fixar o coração dele por você. A porta da graça está aberta apesar das nossas fraquezas e mazelas e da nossa roupa que não é digna da festa, mas Ele nos chama, mesmo assim, a porta do arrependimento, se nós quisermos, Ele nos traz, nos limpa e nos deixa prontos para a festa. Para você que talvez tenha entrado aqui hoje, se sentindo sujo e digno, esse convite é para você. A festa é para você. Você está em casa. O mestre te chama para a festa. Você foi convidado. Você mais do que convidado. Você foi convocado. Você está em casa. Não deixe que o diabo te faça esquecer que a porta da graça, do arrependimento, está aberta. Mas a gente precisa também dar uma olhada para o servo. Por quê? O primeiro grupo, o servo foi chamado a avisar, a convidar. O segundo grupo, dessa vez, o servo não teria só que falar. O servo teria que trazer, que se envolver fisicamente e pegar pela mão e trazer. O primeiro grupo sabe o caminho. O primeiro grupo, o servo instruído falou: bora, está na hora. O segundo não, o servo teria que ir lá na sarjeta, tomar pela mão e trazer. Um dia nós estivemos ali. Hoje, nós devemos assumir o papel do servo, que deve ir lá buscar quem precisa ainda, que deve ir lá buscar quem ainda não conhece o caminho. Jesus ele não fala, venham. Jesus ele manda o servo ir lá buscar e trazer. Ele manda o servo lá botar a mão, sujar a mão e buscar. E a pergunta é: quem são os marginalizados e indignos que o mestre chama para a festa, convidou para a festa, ele mandou você ir lá buscar? Quem são, onde estão aqueles que você conhece, que são indignos de estar aqui, mas ele te mandou lá atrás? Não chamar, não falar, a porta está aberta, mas se envolver fisicamente, trazer, não convidar, trazer, dar a mão. Às vezes estamos super e embora, deu a hora. Esse grupo,
Aqui, né, o segundo grupo, não estava na parte alta da cidade, próximo do templo, próximo de Jerusalém. Esse grupo estava longe, na beira da cidade, nos becos, à margem, aqueles que não têm roupa, aqueles que você olha e pensa assim, esse lugar não é para ele. Aqui não. É com esses, são esses que nós temos que ir lá buscar. Quando acho que eu comentei isso aqui ano passado, não lembro. Quando eu estava em Miami, que a gente veio aqui visitar a igreja, eu comentei com os irmãos a dificuldade que a gente teve lá com relação aos venezuelanos. Porque o povo lá do norte teve um preconceito enorme em relação aos venezuelanos. Quando a gente chegou lá em Iracema, bem na igreja da cidade recebia os venezuelanos. Isso me irritou de um jeito. Isso me irritou num nível, né? Como assim? Está cheio de venezuelano, tem bairros de venezuelano aqui e nenhuma igreja recebe. A primeira coisa que eu fiz foi aprender espanhol, começar a pregar espanhol. Chamar o povo culto, traduzir sermão, as pregações, né? Palavra por palavra, eu pregava no celular, o celular fazia a transmissão e traduzia palavra por palavra, imprimia, botava ali, falava vocês vêm, que a pregação está ali, vocês acompanham o culto. Todas as músicas do culto, está tudo aqui em espanhol, vocês. Isso tem um problema, vocês não têm noção. O povo não gostava de receber, o povo tratava mal, o povo. Aí você estava do lado, eu via para o outro lado, aí você tem que acostumar. Esses eram aqueles que a porta da graça estava aberta. Eles precisaram, graças a Deus por isso entenderam, mas precisaram entender que não sou eu que escolho a quem a graça é oferecida. Não sou eu quem defino a quem são aqueles que vão receber. Graças a Deus, né? Quando a gente veio, por exemplo, a gente voltou há 2, 3 meses atrás, por exemplo, o Ministério de Louvor, metade do Ministério de Louvor é venezuelano. Graças a Deus. Tivemos batizados da igreja agora, né? O Ministério Infantil tinha aí umas quantidade de venezuelanos, umas 15, 16, 17 crianças, 11 eram venezuelanos, né? E participou de tudo, e culto da virada, e levando as comidas do venezuelano. A igreja entendeu essa necessidade, né? E aí o engraçado foi que depois que a igreja entendeu isso, as outras igrejas começaram, aí são gente também, começaram a receber, graças a Deus por isso, né? Talvez você nunca encontre um venezuelano na sua vida. Talvez se encontrar, você não vai ter o preconceito que eles têm. Mas quem são os marginalizados que você tem que buscar? Quais são os preconceitos que você tem que quebrar para ir lá buscar? Talvez não seja estrangeiro, talvez seja um vizinho, talvez seja um bairro do lado, talvez seja alguém com uma condição social diferente, alguém que se vista diferente de você, que fale diferente de você, que tenha costumes diferentes de você. Quem são? E aí a gente tem o retorno do servo e o terceiro, versículos 22 a 23. Depois, e disse o servo: Senhor, eu fiz o Senhor mandou, mas ainda há lugar. E respondeu o Senhor: sai dos caminhos e atalhos e obriga, guarda essa palavra, obriga todos a entrar, para que minha casa fique cheia. Ainda há lugar. Quem dera essa frase estivesse na nossa porta, na porta da igreja. Quem dera essa frase estivesse em cada banco, na nossa mente. Ainda há lugar. Eu quase posso ver o povo torcendo o nariz, né? Jesus falou isso. E o povo torcendo o nariz falou: opa, peraí, Jesus, calma aí. Você já botou dentro dessa festa os pobres, cegos, surdos e doentes. Quem mais você está pensando em botar aqui? Peraí, tu não tem limite. Tu vai botar flamenguista também. Tô brincando. Mas tu não tem limite. Vou ver a cabeça do Matheus agora, eu tinha que pegar tudo. Mas eu posso imaginar, opa, peraí, você já botou a ralé da cidade aqui. Quem mais está pensando em entrar nessa festa? E a gente consegue ver que Jesus manda agora ir para os caminhos e valados, os atalhos, fora da cidade.
que era essa turma que ficava fora da cidade? Era o pessoal do crime, era o pessoal da bagunça, era as prostitutas, eram os bandidos. O primeiro grupo, o segundo grupo, na verdade, eram os indígenas. Eles estavam à margem, mas ainda dentro da cidade. Ainda tinha ali um restinho sabe, parece que tá, consigo aceitar. Agora o cego precisa ir buscar os de fora da cidade. A margem da margem. E muitos e diferentes demais para sentar mais no banco com você. Aqueles que os completamente de fora. Estranho demais para você dar mão. Aquele tipo de pessoa que no culto de oração na quarta-feira, vão orar no final do culto e vão dar a mão, que você não daria mão. Aquele tipo de pessoa que você mudaria de lugar para não dar mão para essa pessoa. Aqueles completamente de fora, estranhos demais, diferentes demais, os inimigos da fé. Aqueles que não têm uma gota de dignidade, aqueles que não têm cara, aquele que não é nem de longe o cidadão de bem, que não tem um pico de dignidade ou de interesse na fé. Os que você consideraria e eu inimigos de Cristo são esses que Jesus está mandando certo para buscar. Eu não sei você, mas dificilmente eu consigo pensar num texto mais escandaloso que esse. São esses que Deus está mandando buscar, que Jesus está mandando buscar. Olha quanto lugar vazio que a gente tem hoje. Ainda há lugar. E esses lugares são para esses que eu e você não gostaríamos de sentar perto. Que eu e você não chamaríamos de almoço. Que eu e você, ao ver na rua, atravessaríamos para o outro lado. O lugar é deles. E Deus vai querer que esses lugares sejam preenchidos por aqueles que Ele convida, não mais. Ele. Não somos nós que decidimos a quem a graça é oferecida. Jonas teve que aprender isso. A gente está dizendo com Jonas, né? Que ele queria decidir para quem que Deus poderia oferecer a graça. Agora para Nínive, os extremistas que matam, trucida e tortura, e Jonas fala, não, eles não. E aí Jonas teve que enfrentar um peixe. E eu acho maravilhoso, no final do capítulo 2 de Jonas, quando Jonas entende ele falar, ao Senhor pertence a salvação. Quando ele coloca a mão na consciência e fala, eu entendi que o Senhor salva quem o Senhor chama, quem o Senhor quiser. Mesmo que eu não goste, eu vou cumprir o que eu prometi. Aí Jonas falou, à vontade, mas foi. A pergunta, a questão que nos é feita é, o que a gente vai fazer com isso? A palavra aqui, que eu pedi que vocês gravarem, obrigue a entrar, a gente tem uma expressão muito forte no grego, anatson, que é literalmente forçar, trazer, botar pressão, quase que bater, trazer na força do ódio. Óbvio que Jesus não está mandando a gente fazer isso, literalmente. Mas ele está orientando a gente a usar de todos os meios possíveis para trazer todo e qualquer um para frente. A gente vê isso em 2 Timóteo 4, quando Paulo fala. 2 Timóteo 4, quando Paulo fala, pregue a palavra, insista, a tempo e fora de tempo. Esse a tempo e fora de tempo é maravilhoso. Por quê? Você tem autorização bíblica para ser chato lá no evangelho. Eles estão autorizados. Está na hora, é fora de hora. Você tem autorização bíblica. Paulo, no primeiro versículo, 2 Timóteo 4, ele fala, Paulo é tudo solene, convoca você diante de Jesus, Deus que vai julgar vivos e mortos. Eu solenemente te convoco, prega a palavra, insista, a tempo e fora de tempo, quer seja oportuno ou não, prega, insista, corrija, exorte, traga. É nesse espírito que Jesus fala aqui. Eu sei que é incômodo, você ouvir que deve ir aos becos escuros, aos atalhos, para resgatar os estranhos e trazer isso para a festa. Mas foi exatamente isso que o público de Jesus sentiu ao escutar essa mensagem de Jesus.
Essa sensação, talvez você tenha pensado assim, mas será que o fulano também é? O fulano também. Até ele até ele. Exatamente essa sensação, a resposta de coração que o público original aqui de Jesus teve. Ele termina essa palavra com uma advertência, no versículo 24. Eu vos digo, ainda aqueles que foram convidados provará da minha ceia. Jesus está aqui terminando um assunto que ele começou lá no capítulo 13. No final do capítulo 13, depois você está em casa, versículo 28, 29 ali, quando ele está falando sobre o banquete do reino, sobre os povo de Israel, alguns muitos líderes religiosos que achavam que teria um lugar cativo, não estariam. E aqueles que eles imaginavam que não estariam por mérito, por falta de mérito, por falta de dignidade, esses seriam recebidos à mesa. Não por status, mas porque responderam ao convite que foi feito. Jesus dizendo, eu lhes digo, eles se colocando como anfitrião da festa. E falando para eles, nenhum dos que foram convidados, quem foram convidados? Eles, os judeus. Jesus está dizendo com todas as letras, vocês não vão ser convidados, vocês vão ir. Vocês foram convidados, rejeitaram, e agora outros serão chamados, outros serão recebidos no lugar de vocês. Essa é a resposta de Jesus à declaração inicial. Felizes os que vão estar à mesa. E aqui Jesus está respondendo aqueles que vão estar à mesa. A mensagem para o povo é: enquanto vocês pensam que quem tem lugar, que tem lugar garantido, não vão estar. Mas aqueles que vocês desprezam, eles vão estar no lugar de vocês. Avalie seu próprio relacionamento com o dono da festa. E regule sua ótica a respeito de quem são os convidados. E que Deus nos guarde de repetir os pecados de Israel. Para finalizar, eu quero dar três rápidas aplicações para a gente encerrar. Em primeiro lugar, não se esqueça que você um dia esteve fora, você um dia foi no grupo que esteve à margem, e hoje você está à mesa. Nunca se esqueça disso. Não permita que nos seus piores momentos, os mais dolorosos, os momentos de maior fragilidade, não permita que Satanás jogue as fraquezas na sua cara e te faça esquecer que você está em casa. O mestre te chamou. Você tem todo o direito de estar aqui, não por mérito, mas porque ele olhou para você, te viu na sua sujeira e te chamou. Por quê? Porque sim. Eu lembro quando eu era criança, a gente foi, a escola levou a gente numa excursão. Foi levar a gente na nascente acho que foi até a nascente do Rio Paraíba, e no lixão. Não levaram no mesmo dia para ter extremos, né? Foi uma palestra sobre isso e tal. E aí no lixão tinha aqueles poços de chorume gigantes. Eu lembro que quando eu estava andando, eu vi um bonequinho do Optimus Prime, que é Transformers, eles sabem o que é. Eu chegou, olhei aquele bonequinho e falei, gostei, peguei ele no bolso. Eu fedi o ônibus a viagem inteira de volta, porque eu estava com aquele troço no bolso, né? Cheguei em casa, eu esfreguei aquele negócio, levou semanas para sair aquela catinha. Eu pisei em casa. Ele falou, por que você está fedendo? Aí, não, porque eu estava no lixão aí com o negócio no bolso, ele estava aí fora, levou semanas para que ele chegue, sabe? Por que eu estou dando esse exemplo, né? O bonequinho era você e eu. Jesus nos tirou do lixo. Por quê? Nosso mérito, nossa habilidade, porque eu falo bem, porque a gente canta bem, porque a gente é bonito, cheiroso. Não, ele falou, é feio, é fedido, mas eu gostei de você. É meu, eu quero para mim. Nunca se esqueça que apesar de todas as suas falhas e fraquezas, e do nosso cheiro fedido, ele decidiu fixar em nós o coração dele. Ele decidiu nos amar. Segundo lugar, não somos nós que decidimos a quem a oferta da graça é oferecida. Nosso trabalho não é decidir quem é convidado, nosso trabalho é ir convidar. Mais do que isso, nosso trabalho é ir trazer. Mais do que isso, nosso trabalho é ir insistir e arrastar. Não, se alguém tem que ir para o inferno, que vá.
mas que não seja assim, um crente da Igreja Batista do Carmo a agarrar os pés implorando que fique, implorando para que seja salvo. E por último, a lição final dessa parábola é um alerta para que nós não venhamos a repetir os pecados de Israel. Se nós insistirmos na recusa em alcançar aqueles que o Mestre convidou, talvez signifique que nós mesmos não temos lugar na mesa. Talvez a nossa insistência em selecionar quem são aqueles que são dignos de estar à mesa, talvez isso signifique que nós mesmos não temos lugar ali. Foi o caso de Israel. Meu desejo é que você viva essa semana e pense nisso. No seu trabalho, naqueles que você vai encontrar, quem são aqueles que o Mestre te manda buscar? Quem são aqueles que, como Alan Kurdi, a criança que eu mencionei no começo, estão morrendo por falta de mão estendida? E nós seremos cobrados por cada ano que nós deixamos de nos importar, simplesmente porque não éramos nossos, simplesmente porque não fazemos parte do grupo, simplesmente porque não parece comigo. Graças a Deus não parece comigo, mas simplesmente porque não parece com você. Que nós sejamos diferentes do que Israel foi, que nós possamos entender de onde Ele nos tirou e qual é a nossa tarefa hoje. Bem, vamos orar? Senhor Deus, te agradeço pela sua palavra, que muito nos desafia, que nos confronta. Te agradeço pela graça que nos foi oferecida, que nos foi entregue. Te agradeço porque um dia fomos nós que estivemos na sarjeta, longe, estranhos à aliança, longe da fé, mas um dia o Senhor colocou alguém para nos trazer. Eu peço que o Senhor nos ensine a fazer o mesmo, Pai. A nos envolvermos, não apenas com um convite verbal, mas fisicamente, a trazer aqueles que nos desafiam, aqueles de fora, aqueles que talvez não iremos mais que o Senhor nos ensine. Que assim como ensinou a Jonas, assim como ensinou os discípulos e ao seu povo, que não somos nós que decidimos a quem a graça é oferecida. Nosso trabalho é trazer. Nosso trabalho é celebrar junto com aqueles que o Senhor decide convidar. Nos ajuda a não sermos omissos e não repetirmos os pecados de Israel. Nos ajuda a amarmos aqueles que o Senhor ama, aqueles que o Senhor chama. Os cegos, aleijados, doentes, estranhos e de longe. Mas nos ajuda, Senhor, a termos o mesmo coração que o Senhor teve, que o Senhor tem. Coloque o seu amor dentro de nós. Nos ajuda a amar como o Senhor ama, nos ajuda a ver com os olhos do Senhor, que mesmo na sujeira, mesmo os inimigos da fé, são convidados à mesa. E se eles responderem positivamente, se eles receberem a sua mensagem, a sua palavra, serão trazidos à mesa como irmãos, como filhos do Senhor, nossos irmãos, e herdeiros das suas bênçãos. Estará à mesa junto conosco. Nos ajuda, Senhor, que nessa semana possamos perceber, nos incomodar quando encontrarmos aqueles, os indignos, os diferentes de nós, mas que o Senhor chama. Não nos deixe ser omissos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ver o microfone? Então, vamos orar para terminar também. Deus, peço que também que leve cada um aqui paz para os nossos lares. O Senhor continue abençoando, dê a cada uma noite de paz, uma semana abençoada debaixo da tua graça. Em nome de Jesus, amém. Deixar essa pastoral para nós. Deus abençoe cada um de nós.